Bem, pessoal, nós vamos utilizar uma metodologia chamada Flip Class, que nós trabalhamos um pouco como vídeos, como videoaulas, e o intuito disso é poder falar um pouco de teoria, vocês estudam um pouco, e na sala nós podemos aproveitar muito mais a discussão, principalmente com foco em casos e em coisas que a gente possa estruturar mais e aprofundar o tema. Então, essa é a primeira aula, nós vamos fazer uma videoaula. E o tema dessa primeira videoaula serão as neuropatias periféricas. Bem, a definição de neuropatia periférica é qualquer síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que vão caracterizar uma disfunção do nervo periférico. Então, qualquer problema, qualquer doença que leve a uma disfunção do nervo periférico, nós chamamos de neuropatia periférica. E daí vocês percebam que existe uma gama enorme de doenças que podem afetar os nervos periféricos, portanto, causando uma neuropatia periférica. E o que a gente chama de periférico? É tudo aquilo que está fora do neuroeixo, ou seja, que não é protegido nem pelo crânio nem pela coluna vertebral. Ou seja, tudo que sai dessas estruturas a gente chama que é periférico. E isso vai compreender os nervos cranianos, exceto o primeiro e o segundo, que ficam dentro da calota craniana, as raízes nervosas, tanto sensitivas como motora, os plexos cervical, braquial, lombo sacral, os nervos espinais e também o sistema nervoso autônomo é também acometido pela neuropatia periférica. Nós sabemos que a maior parte dos nervos periféricos são mistos, ou seja, a grande parte dos nervos periféricos contém tanto fibras sensitivas quanto fibra motora e fibras também autônomas. E com isso a gente percebe que essas neuropatias periféricas vão dar repercussões tanto sensitivas quanto motoras e também autonômicas. Aqui nós percebemos a coluna vertebral, é um corte, na verdade, da medula, e esse corte da medula é só para a gente relembrar que toda a parte sensitiva ela vem pela região posterior, toda a parte motora sai da região anterior da medula e a parte autonômica ela provém também da região anterior e por meio do corno lateral. Né? Então a gente tem essa estrutura para relembrar um pouco da anatomia. Sabemos também que o nervo periférico ele é constituído, nesse caso aqui, que seria um nervo tanto sensitivo quanto autonômico. Nós percebemos que tem a parte sensitiva, que são três tipos de fibras: fibras A beta, fibras A delta e fibras C, sendo que a beta é mais pelo tato, a delta e C mais pela temperatura e dor. E percebam também que saindo do corno lateral da medula, existe um neurônio que faz sinapse no gânglio, né, no tronco simpático, e sai pelo neurônio periférico, pelo nervo periférico também. Aqui, mais claramente, a gente percebe o sistema nervoso autônomo, onde você tem um neurônio saindo do corno lateral da medula, e esse corno lateral sai pela parte anterior, e esse neurônio faz sinapse num tronco simpático que esse segundo neurônio sai para as vísceras, para inervar as vísceras, nesse caso aqui seria o sistema simpático, mas também temos o parasimpático. Por fim, mostrando o arco reflexo, onde você tem um neurônio sensitivo que entra posteriormente na medula e um neurônio motor, que é o segundo neurônio motor, que sai anteriormente na medula para dar a resposta muscular. Isso aqui é um arco reflexo, mostrando, evidenciando aqui que o nervo periférico é constituído tanto pelo sensitivo, quanto pelo motor e também pelo autonômico. Como é que nós classificamos as neuropatias periféricas? Segundo a velocidade de instalação, elas podem ser em três tipos: agudas, que são aquelas neuropatias com duração menor que uma semana; a subaguda, aquelas entre uma semana e um mês; e as crônicas, que são aquelas com duração maior que um mês. Também elas são classificadas segundo o padrão, e essa é a classificação mais importante, onde nós temos três tipos também. Nós temos a mononeuropatia, que seriam aquelas neuropatias que acometem apenas um nervo periférico, causando uma lesão focal. Temos as mononeuropatias múltiplas, que seriam aquelas lesões de nervos periféricos, mas lesões múltiplas. E por fim, as polineuropatias, que diferente dessas mononeuropatias múltiplas, o acometimento dos vários nervos é de forma simétrica, é mais distal e é bilateral.
e isso faz a diferença entre a mononeuropatia e a múltipla e a polineuropatia. Por fim, é importante referendar que, se ocorre envolvimento das raízes espinhais ou das raízes e troncos dos nervos periféricos, ou seja, saindo um pouco do nervo periférico, mas indo para uma região mais proximal, ou seja, as raízes e os troncos, nós chamamos de polirradiculopatia ou polirradiculoneuropatia. Dentre as principais causas que nós vamos tentar fazer um diagnóstico diferencial na hora de fazer uma anamnese, nós dividimos aqui para que vocês possam estudar de maneira mais adequada. Nós dividimos entre a instalação aguda, subaguda, crônica e os traumas, principalmente as lesões de plexos e de nervos periféricos. Com relação à instalação aguda, a principal a se estudar é a polirradiculoneurite aguda, que é também conhecida como síndrome de Guillain-Barré. Tem também a difterica e a porfirínica, mas a principal aqui a saber é a polineurite aguda, tá? Uma polirradiculoneurite aguda. Dentre as de instalação subaguda, nós temos as simétricas e as assimétricas. As simétricas a gente chama de neuropatia alcoólica e neuropatia por deficiência de B12. Essas são as mais importantes, além dessas outras como intoxicação por substâncias e também por medicamentos, como por exemplo a isoniazida, que é para o tratamento da tuberculose. Dentro daquelas de instalação subaguda ainda, nós temos aquelas assimétricas, e aqui é a principal neuropatia que nós devemos saber, que é a neuropatia do paciente diabético. Também é importante lembrar das neuropatias angiopáticas, que são comuns nas doenças reumatológicas, como lúpus, artrite reumatoide, poliarterite nodosa e a granulomatose de Wegener. Dentre aquelas de instalação crônica, nós temos a de instalação crônica adquirida e aquelas hereditárias. As principais são as adquiridas, e dentre aquelas adquiridas, essas duas últimas são muito importantes, que é a neurite rancêmica e a neuropatia amiloide. Mas também não devemos nos esquecer naquelas neuropatias relacionadas às doenças oncológicas, que são a segunda, que é a neuropatia paraneoplásica, e também aquelas de pacientes renais crônicos, que é a terceira aqui, a neuropatia urêmica. Por fim, aquelas, falando sobre instalação crônica, aquelas geneticamente determinadas que podem ser idiopáticas ou metabólicas, mas a gente não vai entrar muito nisso, que são doenças muito raras e menos importantes para um conjunto de informação que a gente tem que trabalhar nesse momento. E para a gente encerrar as etiologias, as lesões dos plexos nervosos ou de troncos nervosos. Entre os plexos nervosos, os mais importantes é o plexo braquial e o plexo lombrosacro, onde a gente tem aí principalmente os traumas como responsáveis, mas não esquecer no plexo lombrosacro das hérnias de disco, da tuberculose e dos tumores. Nas de troncos nervosos, a gente tem que lembrar do nervo mediano, principalmente a síndrome do túnel do carpo, do nervo ulnar, na hanseníase, e no nervo radial, nos traumas e também no saturnismo, que é a intoxicação pelo chumbo. Se nós formos ter uma forma mnemônica de gravar isso, a gente pegou o nome neuropatias e usou isso como mnemônico para lembrar as principais causas. O N de neuropatias, a gente lembra das causas nutricionais, que são principalmente decorrentes da deficiência de vitamina B12. Tá? No E, há formas endócrinas, que são o principal aspecto aqui a ser estudado é o paciente com diabetes, neuropatia diabética. O U, a urêmica, que é relacionada ao paciente renal crônico. O R, a reumatológica, que são aquelas neuropatias associadas no paciente que tem lúpus, artrite reumatoide, granulomatose de Wernicke, entre outros. O O, as oncológicas, que são as neuropatias paraneoplásicas relacionadas ao câncer. O P, a porfiria, assim como o A amiloidose, que são doenças importantes para que se possa ter uma noção sobre elas e são responsáveis por grande parte das neuropatias também. O T, que são as neuropatias relacionadas ao trauma, e a gente lembra as lesões tanto nos plexos lombrosacros, braquiais e também nos nervos periféricos mediano, ulnar e radial. O I de infecciosa, que a principal causa seria a hanseníase, mas não é uma coisa importante também a neuropatia no paciente HIV. O A de neuropatia alcoólica, que é importantíssimo entender os pacientes que fazem uso frequente do álcool. E por fim, o S, que seria a síndrome de Guillain-Barré, que é também uma doença muito importante para que nós tenhamos conhecimento.
As síndromes neurológicas são essas as mais comuns que vocês percebam, e vocês vejam que a terceira é a neuropatia periférica. Entre as neuropatias periféricas, nós temos aqui, ou seja, o acometimento tanto sensitivo, quanto autonômico, quanto motor. Lembrando que o acometimento motor também caracteriza a síndrome do segundo neurônio motor ou do neurônio inferior. Tá? A síndrome sensitiva periférica e a síndrome autonômica periférica. Então, o quadro clínico é decorrente dessas síndromes, ou seja, no momento que eu tenho uma alteração da motricidade, nós estamos acometendo o segundo neurônio motor ou neurônio inferior. E aí o paciente vai apresentar fraquezas musculares, inclusive podendo alterar sua marcha para uma marcha parética ou escavante, tá? Que ele vai ter paresias ou plegias. O músculo vai ficar hipotrófico ou atrófico, vai haver uma perda dos reflexos profundos, pode ser uma diminuição ou realmente a perda total, ou seja, hipo ou arreflexia, e por fim fasciculações ou câimbras, que não é o achado mais importante. Né? Dentre as alterações da sensibilidade, as principais são as parestesias, que é o paciente reclamar de queimação ou formigamento ou dormência nos membros, principalmente nas extremidades. A hiperestesia ou desestesia, que é uma sensação desagradável. Ele não consegue dizer que é dor, mas é um incômodo, uma sensação desagradável. A hipoestesia ou anestesia, que é muito frequente nos pacientes diabéticos, onde eles perdem a sensibilidade das mãos e dos pés, na forma em bota ou na forma em luva. E por fim, nas síndromes autonômicas, onde o paciente vai perder a sudorese na região, que a gente chama anidrose, e também a hipotensão ortostática, ou seja, ele levanta e sente muita tontura, ele não tem uma recuperação rápida da pressão na hora que ele levanta. Além de casos de impotência, incontinência urinária e fecal. Bom, esses seriam os principais. A ataxia sensitiva é porque o paciente perde o tato, e isso é importante para se definir a propriocepção. Ou seja, na hora que ele vai saber onde está o membro, às vezes ele precisa do tato para perceber aquilo, e o acometimento de fibras grossas pela neuropatia também pode levar a uma ataxia sensitiva. E o tremor, que a gente não tem uma explicação muito condizente até hoje para justificar o tremor. Esse é um site que fala um pouquinho de um vídeo que mostra um pouco de neuropatia periférica, que vale a pena vocês acessarem. E aqui são as principais bibliografias que vocês devem ler para que nós possamos discutir um pouco, ler neuropatias periféricas nesses livros e nessas referências bibliográficas. Tá? Então eu agradeço esse primeiro contato e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante para que a gente possa discutir o tema em aula.